Boa tarde, meus irmãos da Escola Jesus Cristo, seguidores da página, participantes do grupo da Escola Jesus Cristo no Facebook e seguidores do canal da Escola Jesus Cristo no YouTube. Estamos aqui nesta quinta-feira, 3 de setembro de 2020, para a nossa reflexão da tarde em razão do serviço Irmãos de Célia Lúcius, pregações que acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, às 16 horas, e que tem como objetivo uma breve reflexão para o esclarecimento, a divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita e também a preparação para os passes e para o tratamento espiritual. Como leitura preparatória para a nossa reflexão de hoje, nós vamos ler do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20. É o episódio da cura do endemoniado Gerazeno. E foram para o outro lado do mar, para a região dos Gerazenos. Tendo ele saído do barco, imediatamente veio ao encontro dele, saído dos sepulcros, um homem com espírito impuro, que tinha morada nos sepulcros, e nem com correntes ninguém mais podia amarrá-lo. Por ter sido amarrado muitas vezes com grilhões para os pés e correntes, e ter sido despedaçado por ele as correntes e ter sido estraçalhado os grilhões para os pés, ninguém era capaz de domá-lo. E durante toda a noite e dia estava nos sepulcros e nos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando viu Jesus de longe, correu e o reverenciou, e gritando com grande voz, diz: O que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, não me atormentes. Pois ele lhe dizia, Jesus no caso, espírito impuro, sai do homem. E perguntava-lhe, qual o teu nome? E lhe diz, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito para que não o enviasse para fora da região. Ora, era apacentada lá, junto ao monte, uma grande vara de porcos, e rogavam-lhe, dizendo, envia-nos aos porcos, para que entremos neles. Ele lhes permitiu, Jesus no caso. Depois de saírem, os espíritos impuros entraram nos porcos, e a vara de porcos precipitou-se despenhadeiro abaixo, para o mar, cerca de 2.000, e sufocaram-se no mar. Os que apacentavam porcos fugiram e relataram o fato na cidade e nos campos. Eles vieram ver o que tinha acontecido. Vindo até Jesus, contemplam o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que viram como acontecera ao endemoniado, relataram-lhes também a respeito dos porcos, e começaram a rogar-lhe que se afastasse do território deles, em relação ao endemoniado e a Jesus, né? Enquanto ele entrava no barco, aquele que esteve endemoniado rogava-lhe para que permanecesse com ele. Ele não o permitiu, mas diz, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes
quantas coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ao sair, ele começou a proclamar em Decápolis quantas coisas Jesus lhe fez e todos se maravilhavam. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, espíritos amigos e benfeitores da nossa Escola Jesus Cristo, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, todos que trabalham em nome de Jesus para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, pedimos em teu nome, Senhor, a tua bênção, a tua inspiração, a tua iluminação nesta breve reflexão da tarde de hoje, para que possamos ser úteis, para que possamos estar em condições de trazer da melhor forma a tua palavra, os teus ensinamentos, a tua verdade, Senhor. E que todos nós possamos aproveitar ao máximo o que será estudado na tarde de hoje. E antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a reflexão da tarde de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, o texto que nos cabe analisar na tarde de hoje é o texto intitulado Teste, que é o capítulo 168 do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Esse texto, intitulado Teste, ele tem como epígrafe o versículo 19 desse capítulo 5º do Evangelho de Marcos que nós acabamos de ler. E esse versículo 19 é o seguinte: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vá para a tua casa, para os teus. Anuncie-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Nós leremos o texto de Emmanuel e depois faremos uma breve reflexão. Teste. A exortação do Cristo ao obsidiado, restituído ao próprio equilíbrio, dá que pensar. Jesus, inicialmente, não lhe permite acompanhá-lo no apostolado das boas novas, alardeando de público a alegria de que se vê possuído. Ao invés de júbilos antecipados, recomenda-lhe o retorno ao ambiente caseiro, para revelar aos familiares os benefícios de que se fizera depositário ante a providência divina. Indiscutivelmente, com semelhante lição, impele-nos o Senhor a reconhecer que é no círculo mais íntimo, seja no lar ou na profissão, que nos cabe patentear a solidez das virtudes adquiridas. Isso porque anunciar princípios superiores através da aplicação prática à renovação e ao aperfeiçoamento que nos impõem, diante daqueles que nos conhecem as deficiências e falhas, é a fórmula verdadeira de testar a nossa capacidade de veiculá-los com êxito em plano mais vasto e mais elevado. A indicação não deixa dúvidas. Se já nos aproximamos do Cristo, assimilando-lhes as mensagens de vida eterna, procuremos comunicá-las pelo idioma do exemplo, primeiramente aos nossos, aos que nos compartilham as maneiras
e os hábitos, as dificuldades e as alegrias, e se aprovados na escola doméstica, onde somos mais rigorosamente policiados, quanto ao aproveitamento real dos ensinos nobilitantes que admitimos e apregoamos, de certo que nos acharemos francamente habilitados para o testemunho do Senhor junto da humanidade, nossa família maior. Como eu costumo dizer, que texto, né, de Emmanuel. Então, meus irmãos, voltando aqui a cada parágrafo desse texto maravilhoso, por que o título de teste? Nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações, condizente com a nossa elevação espiritual, que ainda é muito pequena, né? Ainda é muito insignificante. Quando nós estivermos mais evoluídos, mais avançados, mais próximos da perfeição relativa que é cabível e possível a cada um de nós, nós sairemos de um mundo de provas e expiações. Inclusive, muitos de nós acreditamos que nós estamos num período de transição, né, em que o planeta Terra está passando de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Enfim, nós num mundo de provas e expiações, nós somos provados a todo momento, somos testados quando não estamos expiando, pagando os débitos que adquirimos em vidas pregressas. Então, o texto intitulado Teste não poderia ser mais apropriado. A condição espiritual em que nós nos encontramos, de espíritos ainda atrasados, né? Muitos de nós, por misericórdia, né? Por benemerência e benevolência dos espíritos, acreditamos que estamos no nível mediano, né, dos espíritos, mas eu quero crer que nós estamos mais para espíritos inferiores ainda do que para espíritos medianos. Mas estamos a todo momento sendo testados. E alguns de nós, ou muitos de nós, desvalorizamos pequenos testes, pequenas provas, que são corriqueiras nas nossas vidas. Todos os dias, a todo momento, nós somos testados. Às vezes em coisas muito pequenas, muito simples, mas que, se nós formos aprovados nessas provas, nesses testes, nós conseguiremos alcançar o nível para dar o passo seguinte, para passar para o degrau, né, para o grau seguinte de evolução. E ao contrário, se nós formos repetidamente, reiteradamente, reprovados nesses testes, nós ficaremos nesse nível e, como aconteceu, por exemplo, com os nossos irmãos da constelação de Capela, nós seremos expurgados, né, exilados. Inclusive tem até um livro do Edgar Armand, Os Exilados de Capela, né? A Terra está passando, acredita-se, para o outro grau, o outro nível, o outro patamar de evolução. Mundo de regeneração. Se nós não formos aprovados nesses testes, nessas provas, por menores que elas sejam, o que acontecerá? Nós não estaremos em condição, por uma questão de peso específico, de evolução espiritual, a ocupar um mundo mais elevado, mais adiantado. Então, nós permaneceremos na Terra? Não. Nós seremos exilados, expurgados e iremos para mundos condizentes com a nossa categoria espiritual. Então, nós não podemos desprezar esses testes, por menores que sejam. Não fiquemos esperando um teste, uma prova muito importante nas nossas vidas.
achando, inclusive, que somente com essas provas, com esses testes maiores, é que nós provaremos, né? Testemunharemos que nós temos condições, que nós já alcançamos, que nós já entendemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, é nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes que nós demonstramos isso. E Emmanuel, nesse texto maravilhoso, ele fala exatamente isso. Então, vejamos, a exortação do Cristo ao obsidiado, restituído ao próprio equilíbrio, dá que pensar. Jesus inicialmente não lhe permite acompanhá-lo no apostolado das boas novas, alardeando de público a alegria de que se vê possuído. Quer dizer, mesmo que nós tenhamos passado por uma bênção muito grande, que nós tenhamos alcançado alguma graça, uma cura, né? Uma melhora, algo que nos traga, como diz aqui, uma alegria muito grande e que seja claramente identificável que proveio do Senhor, nós achamos, em razão disso, que nós já estamos em condição de fazer parte do apostolado do Senhor, né? Agora eu já estou curado, eu já estou livre, eu já recebi a bênção, a graça, e agora eu já posso ser um discípulo, um ministro, um propagador do Evangelho. E muitas vezes nós olvidamos, desprezamos o maior testemunho que nós temos para dar, que, como nós veremos aqui, não é aderindo ao apostolado oficial do nosso Senhor Jesus Cristo com o título de discípulo, de apóstolo, de pregador, né, de divulgador do Evangelho. Não é isso. Às vezes, o maior testemunho, a maior prova, o maior teste é exatamente no anonimato, num círculo pequeno, não conhecido por ninguém senão por nós mesmos e pelos que nos rodeiam. E é exatamente isso que Emmanuel está falando aqui. Ao invés de júbilos antecipados, recomenda-lhe o retorno ao ambiente caseiro para revelar aos familiares os benefícios de que se fizera depositário ante a providência divina. Então, quantos de nós, eu estou sendo até injusto, ingrato e desrespeitoso, todos nós recebemos diariamente bênçãos de Deus, bênçãos de Jesus, inspirações para resolvermos os nossos problemas e muitas vezes resoluções dos nossos problemas que nós nem sequer participamos de forma mais direta. E aí esquecemos, né? Muitas vezes até fazemos promessas, né? Se eu conseguir tal. Quando acontece o livramento, a bênção, a graça, a cura, a melhora, nós esquecemos e, em vez de cumprirmos com a promessa que fizemos, queremos aproveitar a vida, aproveitar o mundo, aproveitar tudo que tem, que a gente considera do bom e do melhor no mundo e na vida. E que, na verdade, não é nada disso, né? Geralmente são ilusões às quais nós nos apegamos, às quais nós nos fixamos, que vão causar a nossa destruição, o agravamento da nossa situação. E tanto é que Jesus, quando curou aquele paralítico no tanque de Betesda, o advertiu: olha que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, o testemunho nós temos que dar, não é resolvendo aproveitar, agora eu vou aproveitar porque se eu fui curado, né? Muitas vezes a gente pode pensar, se eu fui abençoado, se eu fui curado, se eu fui livrado, né? Livre liberto, perdão, do mal que estava comigo, então é porque eu sou um merecedor, então eu estou num nível que eu posso agora já fazer isso e aquilo, e equivocadamente, muitas vezes, fruto do nosso orgulho, né? Esse tipo de pensamento. Então, Jesus fala que
e Emmanuel comenta, ao invés dos júbilos antecipados, recomenda-lhe o retorno ao ambiente caseiro. Né? É como se nós, assim como está na parábola também do filho pródigo, né? Quiséssemos a parte da nossa herança antes do momento de receber a parte da herança. Não está na hora ainda de repartir nada, meu filho. Eu não morri ainda, como que você quer receber meu patrimônio se eu não morri? Né? Mas, às vezes, a gente acha que está na hora já e que tem condições, inclusive, de receber. É o livre-arbítrio. Né? Muitas vezes Deus até permite, mas para que nós compreendamos, para que nós verifiquemos pela própria experiência, né? Que a gente não estava em condições ainda de receber aquilo. Então, nada de júbilos antecipados. Né? Vamos dar os passos conforme o tamanho das nossas pernas. E recomenda-lhe o retorno ao ambiente caseiro para revelar aos familiares os benefícios de que se fizera depositário ante a providência divina. Indiscutivelmente, com semelhante lição, impele-nos o Senhor a reconhecer que é no círculo mais íntimo, seja no lar ou na profissão, e eu acrescentaria aqui, seja no lar, seja na profissão, seja no grupo espírita, seja na comunidade da qual nós fazemos parte, no nosso condomínio, no nosso bairro, na função que nós exercemos, onde quer que seja, no círculo mais íntimo, sem aguardarmos algo, né, notável. Eu vou me candidatar para eu poder fazer alguma coisa de útil. Vou candidatar a vereadora, a prefeito, a deputado estadual, a governador, deputado federal, senador, o presidente. Não precisamos de nada disso. A gente tem que testemunhar, tem que dar testemunho no nosso dia a dia, nas menores coisas, no círculo mais íntimo. E muitas vezes é dentro da nossa casa, com a nossa família. Seja no lar ou na profissão que nos cabe patentear a solidez das virtudes adquiridas. Já adquirimos, achamos que já adquirimos as virtudes para testemunhar a boa nova do Senhor? Então vamos fazer esse testemunho no círculo mais íntimo. Isso porque anunciar princípios superiores através da aplicação prática à renovação e ao aperfeiçoamento que nos impõe diante daqueles que nos conhecem as deficiências e falhas é a fórmula verdadeira de testar a nossa capacidade de veiculá-los. A gente quer dar testemunho do Evangelho? Então vamos dar testemunho diante daqueles que conhecem os nossos defeitos. Porque quando nós estamos apenas no grupo espírita, na tribuna, ou até muitas vezes fora de casa, no nosso ambiente de trabalho mesmo, nós vestimos, né, uma capa ou uma máscara que, diferentemente do que nós somos em casa com os nossos familiares, faz com que as pessoas pensem que nós somos muito evoluídos, que nós somos verdadeiros discípulos do Mestre. E quando chegamos a casa, como dizia o nosso querido Rubens Fernandes Carneiro, nosso Rubim, viramos o quê? Um ferrabras, né? A esposa corre para esconder os filhos, as crianças ficam temerosas, porque chegamos como verdadeiros animais bravios, né? Esbaforidos, dando pontapé e soco em tudo, derrubando tudo, agredindo verbalmente e muitas vezes fisicamente, né, os nossos familiares. E na rua nós somos, né, nossa, fulano, a gente até fala, né, existe a expressão, fulano é uma dama, né? Na rua é uma educação, uma gentileza, que maravilha. Conviva com essa pessoa, né? Até o nosso próprio Chico Xavier, o nosso querido amigo, benfeitor, ele dizia, quando alguém falava, Chico, você é uma maravilha, mas aí decorrente da humildade dele, porque a gente sabe que esses espíritos verdadeiramente grandes, iluminados,
eles são muito humildes. Então Chico falava, né, daquela forma descontraída dele. A pessoa, Chico, você é uma maravilha, eu queria morar com você, eu queria que você morasse comigo, não sei o que e tal. E algumas pessoas até chegaram a pensar em casamento. Chico, eu queria ser sua esposa e tal. Vem conviver comigo, minha filha, para você ver o que eu sou. Quer dizer, com humildade, lógico. Mas isso era para dar o ensinamento a cada um de nós de que na intimidade doméstica, muitas vezes nós não somos o que nós aparentamos ser fora das quatro paredes do nosso lar. Então é exatamente isso que Emmanuel está falando aqui. Isso porque anunciar princípios superiores através da aplicação prática, à renovação e ao aperfeiçoamento que nos impõe diante daqueles que nos conhecem as deficiências e falhas é a fórmula verdadeira de testar a nossa capacidade de veiculá-los com êxito em plano mais vasto e mais elevado. Então a gente fala em tolerância, fala em paciência, fala em resignação, fala em perdão, fala em muitas coisas, em muitas virtudes. Mas dentro de casa a gente consegue vivenciar todas essas virtudes, né? É aquele familiar nosso que nos incomoda a todo momento e a gente não consegue perdoá-lo, não consegue compreendê-lo, não consegue tolerá-lo. Se pudesse, sumiria, né, da vida dessa pessoa, ou tiraria essa pessoa da nossa vida de alguma forma. E aí a gente vê os romances aí, os livros, né, de André Luiz, né, com tragédias verdadeiras. Esse mês, inclusive, de setembro, hoje estou com a camisa amarela aqui por causa da campanha, né, do Setembro Amarelo. Prevenção ao suicídio. Quantos suicídios se deram e se dão por causas passionais, por dificuldades, problemas familiares, né? E nós vemos isso aí nos livros de André Luiz, nos livros de Emmanuel, nos livros principalmente de Dona Ivone Pereira, como nós temos visto aí o nosso amigo Beto Sabadini. Quem não assistiu, assista as 3 pregações dele sobre os livros Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numier e O Drama da Bretanha, falando sobre a trajetória aí da nossa Dona Ivone Pereira, contando a sua própria trajetória espiritual e que está envolvida com episódios de suicídio, né? Muitas vezes por causa de intolerância, de falta de perdão para algum parente nosso, algum familiar que nós amávamos muito e passamos a odiar, né? Traições. Então, é no círculo doméstico, muitas vezes, no círculo mais íntimo, que nós temos que testemunhar as virtudes que nós estamos adquirindo ou que nós achamos que já adquirimos, né? E aí sim, como diz Emmanuel, aí sim, né, é a fórmula verdadeira de testar a nossa capacidade de veiculá-los com êxito em plano mais vasto. Então, se nós conseguirmos, né, exemplificar a boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo dentro de casa, nesses testes que muitas vezes nós consideramos pequenos, mas que são os mais importantes nas nossas vidas, aí sim nós estaremos aptos a divulgar o Evangelho numa escala maior, numa abrangência maior. Mas primeiro comecemos com esses testes pequenos que, na maioria das vezes, é dentro de casa. Então a indicação não deixa dúvidas, diz Emmanuel. Se já nos aproximamos do Cristo, quer dizer, se a gente considera que a gente já está próximo do Cristo, assimilando-lhes as mensagens de vida eterna, procuremos comunicá-las pelo idioma do exemplo, primeiramente aos nossos. Então nós, inclusive, não apenas, né, porque não é apenas em relação aos filhos, né, aos filhos, aos sobrinhos, aos netos, às crianças que estão ainda em formação, em crescimento, que nós devemos dar bons exemplos. Os bons exemplos devem ser dados a todos. A pessoa idosa já, diante de um bom exemplo, ela pode modificar
a vida dela. Ela pode modificar o pensamento dela, né? Ela pode modificar a atitude dela, ela pode modificar a visão que ela tem de mundo, de vida, de futuro, né? Com um bom exemplo, não é só apenas para as crianças. Então, o bom exemplo, pelo idioma do exemplo, primeiramente aos nossos, aos que nos compartilham as maneiras e os hábitos, as dificuldades e as alegrias. Se aprovados na escola doméstica, olha aí, ó, se aprovados na escola doméstica, onde somos mais rigorosamente policiados, quantas vezes algumas pessoas, ou mesmo nós, não ouvimos, né? Ué, você não é espírita? Você não prega? Você não dá aula? Está fazendo isso agora? Quem que pode fazer esse tipo de policiamento? É um familiar nosso, muitas vezes. Ué, você está falando isso, você está reagindo dessa forma agressiva diante dessa fala minha? Você não é espírita? Você não é cristão? Né? Então, nós somos os que temos que dar o testemunho mesmo. Sem desculpas. Ah, você me irritou, você tirou minha paciência. Então, a gente não alcançou a paciência ainda. Né? Porque é exatamente na hora do teste, na hora que a pessoa fala alguma coisa que nos desagrada, que nos fere, né, que nos provoca, que nós temos que dar o testemunho. Né? E mais rigorosamente policiados quanto ao aproveitamento real dos ensinamentos mobilitantes que admitimos e apregoamos. Eu sou cristão, eu sou espírita, mas dentro de casa não tolera nada. Não deixa sem resposta uma provocação do nosso familiar. Não, eu não vou ficar quieto, não. Chega, né? Já silenciei demais. Não é assim. Jesus será que faria dessa forma? Né? E ele nos deu exemplo de silêncio em muitas ocasiões. Né? É a água da paz, né? Que Chico recomendou uma vez a alguém que o procurou. Ah, meu irmão, você usa a água da paz. Aí a pessoa saiu procurando em farmácia, em loja, voltou. Chico, não encontrei essa tal água da paz. Não, meu irmão, é só você pegar um copo d'água, colocar um pouco de água, não engolir, e enquanto a discussão estiver acontecendo, você fica com a água na boca, que aí você não vai poder falar nada. Depois que terminar a discussão, você engole a água e pronto. Faz uma oração para a pessoa, né? Pede que Deus a perdoe e que você consiga perdoá-la também. E não falar um monte de impropérios, né? De agressões. É isso. Se aprovados na escola doméstica, onde somos mais rigorosamente policiados, quanto ao aproveitamento real dos ensinamentos nobilitantes que admitimos e apregoamos, de certo que nos acharemos francamente habilitados para o testemunho do Senhor, junto da humanidade, nossa família maior. Né? Então, apenas para ilustrar, não vou ler, não vou citar trechos, o capítulo 15 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, capítulo 15, Joana de Cusa. Todos nós conhecemos, né? Esposa do intendente de Herodes, Cusa. Ela tinha um marido complicado, que era o Cusa, autoritário, né? Não simpatizante das ideias do Cristo, era um afeiçoado às questões, às tradições judaicas, né? Às questões políticas, principalmente, e não aceitava também que a sua mulher, Joana, aderisse aos movimentos, aos trabalhos, né? A seara do Mestre Jesus. E ela vai a Jesus, né? Muito preocupada, muito ansiosa, querendo que Jesus aprovasse a intenção dela de aderir ao trabalho
da causa evangélica, né, da causa do Cristo, só que, de certa forma, abandonando o marido, né, abandonando o lar. Então, ela opta por seguir Jesus e abandonar, né, deixar o marido à própria sorte. E qual não é a surpresa de Joana quando Jesus diz para ela uma frase emblemática que está aqui nesse capítulo 15 do livro Boa Nova, que é: Joana, minha filha, vá e ser fiel. E ser fiel. Vá e ser fiel. Ou seja, se você quer dar testemunho, se você quer ser uma discípula do meu evangelho, não abandone o seu marido, o seu lar, a sua família. É lá que você tem que dar o testemunho. Você será uma discípula do meu evangelho, da minha boa nova, dentro de casa, sendo fiel ao seu marido, mesmo com todos os problemas que ele tem. E a gente sabe que no final ela virou simplesmente, né, uma das mártires do cristianismo primitivo, né, morreu queimada juntamente com seu filho, dando testemunho de que ela realmente tinha assimilado as lições de Jesus e do Evangelho. Então, a gente às vezes quer fugir, né, da nossa família, da nossa profissão, né, e não é assim que a gente vai alcançar a condição de discípulo, de apóstolo do Senhor. Pelo contrário, é permanecendo com os nossos familiares, exercendo a tolerância, o perdão. E uma pessoa muito próxima de mim, né, estava com as relações cortadas com um irmão. E essa pessoa é espírita. E ela perguntou uma vez ao nosso amigo Rubinho, né, o nosso Rubens Fernandes Carneiro, se ela devia ou não, o que Rubinho achava de se permanecia ou não de relações cortadas e tal. Houve muitas agressões, né, que suscitaram isso, e enfim. Mas ela foi conversar com o nosso amigo Rubinho num atendimento fraterno. Olha a importância também do atendimento fraterno, esse mês principalmente de Setembro Amarelo, né, de prevenção. Às vezes uma conversa pode mudar tudo. A pessoa foi perguntar a Rubinho, né, o que ela devia fazer, se ela devia permanecer diante de tantos insultos, diante de tantas ofensas, agressões. E Rubinho apenas falou assim para ela: quem que é espírita? É você ou é a outra pessoa? Quem que é cristão? É você ou é a outra pessoa? E não falou mais nada. Então a pessoa entendeu. Nós não temos que esperar do outro, não. Nós é que temos que fazer a nossa parte. E para terminar, também deixo aqui a indicação do livro Sublimação, além do livro Boa Nova de Humberto de Campos, o livro Sublimação de Dona Ivone Pereira, dos espíritos, psicografado por Dona Ivone Pereira, dos espíritos Leon Tolstói e Charles, que é um dos que participam lá da trilogia Nas Voragens do Pecado, o Drama da Bretanha e o Cavaleiro de Lumière. Esse livro, meus irmãos, fala exatamente sobre um dos objetivos nossos na nossa encarnação, que é a sublimação. Sublimação dos nossos sentimentos, do nosso amor, que muitas vezes é um amor paixão, né, um amor desequilibrado e que nos leva, inclusive, ao suicídio algumas vezes, né, por descontrole, por falta de equilíbrio e por não saber sublimar aquele sentimento que é para nos elevar, para nos engrandecer. E nós, muitas vezes, nos deixamos levar por um amor que é possessivo, né, e que ocasiona desequilíbrios, né, tragédias, muitas vezes. Então, sublimação de Dona Ivone Pereira. E que nosso Senhor Jesus, né, Deus, os Espíritos benfeitores, possam nos auxiliar nesse mês de setembro, né, trazendo um pouco de reconforto, de paz, e que, na medida do possível, nós sejamos úteis de alguma forma com um esclarecimento para quem precisa, que somos todos nós, mas alguns em maior escala
em alguns momentos de suas vidas. Então façamos a nossa prece. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, agradecemos mais uma vez por tudo, Senhor, pelas lições maravilhosas que temos recebido diariamente, através da doutrina, através do Teu Evangelho, Senhor, e que nós nos esforcemos para esse testemunho, esses testes que acontecem diariamente nas nossas vidas, dentro das nossas casas, e que saiamos exitosos desses testes, para que só assim e só então possamos nos sentir aptos, possamos nos considerar habilitados à divulgação da Tua boa nova em escala maior. Mais uma vez agradecemos por tudo e pedimos permissão para encerrar a reflexão da tarde de hoje. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, que Deus nos abençoe a todos. Uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana e que Deus nos abençoe. Obrigado pela audiência aí de todos. Fiquem com Deus.